Agora, eu quero entrar num tópico, depois de toda a parte praticamente teórica, vamos entrar na parte prática. Vamos falar um pouquinho dos casos clínicos, para que vocês tenham mais intimidade com os tratamentos e as patologias que irão aparecer perante vocês nos consultórios, nas clínicas, nos atendimentos triviais. Vamos lá. Caso clínico número 1, que é um homem de 37 anos, um empresário, da região da Moca de São Paulo. Sexo masculino. Qual é o diagnóstico que a gente chegou desse paciente? É um paciente que apresentava um bruxismo avançado, com um processo ansioso bem forte, insônia e ainda dependência química. Esse paciente fazia ciclos de anabolizantes constantes, era um paciente voltado lá para o corpo. Tomava Zolpidem e Rivotril, Zolpidem e Rivotril, e faz uso fumado desordenado de cannabis recreativa ou cannabis adulta e vapes de tabaco, de uma forma totalmente desordenada. Qual foi a prescrição desse paciente? Eu entrei, como era um paciente, veja bem, vamos lembrar, paciente que faz uso de tabaco e de cannabis, faz uso fumado da cannabis. Esse uso fumado de cannabis, o que tem dentro da cannabis no uso fumado? Uma maior concentração de THC, e ele tem uma dependência grande disso. Então, para eu tirar esse paciente dessa dependência, da dependência do fumo, do tabaco, eu entrei com uma medicação, canabidiol e canabigerol. Eu não entrei com medicação que tenha uma quantidade alta de THC na sua composição, exatamente por causa dessa dependência, desse histórico desse paciente, durante o dia. E à noite, como é um paciente com insônia, ansioso, e tomando Zolpidem, tomando Rivotril, eu tinha que pensar num desmame desse Rivotril e desse Zolpidem. Então, eu iniciei com o canabinol, que é o canabinoide eleito para insônia e para distúrbios do sono. Vamos ao resultado. Depois de 15 dias, depois desse paciente ter iniciado o tratamento, ele estava se sentindo menos ansioso, mas ainda ele era dependente de 2 medicações para dormir. E 15 dias após, eu iniciei o desmame de uma dessas 2 medicações. Lembra? Zolpidem e Rivotril. Eu iniciei um desmame. Após 25 dias de tratamento, com as modulações, com os aumentos gradativos da dose, esse paciente já me deu um feedback de ansiedade controlada, o Zolpidem eu já tinha retirado por completo, ele já tinha um sono melhor e o fumo, seja ele de vape e também da cannabis, já estava bem reduzido. E ele tinha bruxismo, né? Não vamos esquecer. Já com 35 dias a 40 de tratamento, olha o feedback do paciente. Disposição, alegria, retomada de qualidade de vida. Ele parou de fumar, ele estava calmo, sem ansiedade e estava somente com 3 gotinhas de Rivotril. E com 45, quase 2 meses depois de tratamento, eu também comecei o desmame desse Rivotril. E hoje é um paciente que não toma nenhuma medicação para dormir, só o canabinoide canabinol, somente o CBN. Resultado muito legal, muito interessante e que vale a pena vocês conhecerem para levarem para a prática de vocês em consultório. Eu gosto sempre de colocar algumas frases dentro das minhas aulas, porque é para que vocês entendam como é importante o conceito da odontologia e da medicina integrativa na nossa prática do dia a dia. O seu corpo ouve tudo
o que sua mente diz. Isso realmente é verdadeiro. Caso clínico número 2. Mais uma vez, um homem do sexo masculino. Esse também é um empresário de 69 anos, aqui de São Paulo, capital. Diagnóstico desse paciente. Esse é um paciente que tem feridas na mucosa, ulcerações e uma candidíase bem forte na língua. Com todos esses processos na mucosa, essas ulcerações, é um paciente que não conseguia se alimentar e tinha muita dor. Até para falar, para deglutir, era difícil. Por que esse paciente apresentava? Porque era um paciente que estava em tratamento quimioterápico de um câncer e, devido à quimioterapia e à radioterapia, como eu já mencionei no tratamento, nas aulas acima, onde fala-se da mucosite, a mucosite nada mais é do que a resposta a tratamento de câncer, seja ele na quimio ou na radioterapia, pela baixa de imunidade devido ao tratamento e da medicação. Neste caso, nesse paciente, eu tive que entrar, é um paciente com muita dor, eu entrei com uma medicação que tem um alto teor de THC na sua concentração, não é só um full espectro convencional, é uma medicação que eu entrei com metade canabidiol, metade 9-delta tetrahidrocannabinol, que é o THC, em composição, full espectro, tem todos os outros componentes da cannabis também, mas que trabalha com meio a meio, porque eu preciso de um teor de THC bem mais forte para controlar essa dor que é literalmente muito forte. E além da medicação sistêmica que esse paciente começou a fazer, eu tive que entrar com medicação à base de cannabis tópica. Tem medicação tópica, lembra que eu mostrei nas formas de apresentação? Então, a medicação tópica em mucosa para esse alívio imediato. Vamos ao resultado desse paciente. Com 3 dias após o início do tratamento, já com o tópico, esse paciente já não tinha dor e a candidíase da língua estava muito mais branda. Com 7 dias de tratamento, a alimentação, ele já conseguia se alimentar muito melhor, com a dor muito reduzida. As ulcerações também começaram a ter um processo de redução, tanto em tamanho e também em sintomatologia. E 15 dias constantes de tópico, combinado com sistêmico, as ulcerações estavam praticamente cicatrizadas, a língua estava limpinha da candidíase, esse paciente já não tinha dor e, como, por consequência, sem dor, com disposição. Sendo assim, a gente conseguiu trazer uma retomada de qualidade de vida desse paciente. Veja bem que aqui sempre é uma combinação de medicação sistêmica para trabalhar o corpo, todos os receptores desse paciente e também o tópico por causa das ulcerações, da ardência, da dor, da candidíase. É uma combinação sistêmico com tópico. Resultado também fantástico, muito animador e que com certeza vocês alcançarão os objetivos em pacientes nas mesmas condições ou semelhantes. Caso clínico número 3. Aqui nós chegamos a uma paciente do sexo feminino, uma mulher de 65 anos, profissão, aí uma colega de trabalho, uma médica, também da cidade de São Paulo, capital. Vamos ao diagnóstico desta paciente. Essa paciente apresentava um quadro de ardência bucal na região da mucosa jugal, também na língua. Paciente que relatava um gosto ruim, um paladar alterado,
E quando a gente fazia o exame clínico, quando eu fiz o exame clínico, literalmente era uma mucosa linda, maravilhosa, clarinha, não tinha nenhum sinal de nenhum sintoma que ela apresentava. Não tinha alteração clínica de absolutamente nada. Fora a sintomatologia local, bucal, na região da mucosa, essa paciente me relatou na anamnese que ela literalmente tinha um cansaço excessivo, falta de ânimo, falta de disposição, ela não tinha vontade para absolutamente nada. Qual é a patologia aí? Vamos lembrar, é a SAB, a Síndrome da Ardência Bucal, que acomete mulheres acima dos 50 anos, né, na fase da menopausa, por causa também de toda aquela parte, vai envolver fatores psicogênicos e também fatores hormonais, depressão, ansiedade. Então, é um caso típico de uma síndrome da ardência bucal. O que eu fiz nesta paciente? Eu entrei com óleo full spectrum, que tem uma quantidade menor de THC na sua composição, até o 0,3%, né? Mas entrei com óleo full spectrum para o tratamento sistêmico, para controlar essa ansiedade, para melhorar essa sua dosagem hormonal, para melhorar a sua disposição. E também eu entrei para essa ardência, para essa região em que ela relatava esse incômodo, com medicação tópica de cannabis na mucosa diretamente. Esta foi a escolha da medicação para essa paciente. Qual foi o resultado? Vamos lá. Essa paciente, com 5 dias de início do tratamento, combinado novamente, tópico e sistêmico, ela estava com menos ardor e aí também já apresentava uma situação de controle da ansiedade. Ela estava se sentindo muito mais calma, coisa que ela não se sentia anteriormente. Com 15 dias de tratamento, essa paciente relatou para mim um ardor muito leve, só em algumas regiões pontuais. Ela tinha já uma sensação maior de ânimo, já se sentia animada, e aquela fadiga, aquele cansaço, aquele pesar que ela sentia no dia a dia, ela já não sentia mais. Maravilha, estávamos caminhando né? Estávamos no caminho correto. E aí, com 25 dias de tratamento, ao feedback da paciente, o paciente já não apresentava mais alteração de paladar, a ardência tinha desaparecido, ela estava alegre, animada, com vontade de voltar às suas atividades habituais. Ela voltou para a academia, segundo ela voltou a ser mãe, voltou a ser esposa, ou seja, nós trouxemos uma qualidade de vida. O canabidiol conseguiu restabelecer toda a qualidade de vida perdida devido à patologia que era SAB, a síndrome da ardência bucal. Outro resultado encantador, um feedback que até hoje essa paciente está se sentindo muito bem, não teve mais retorno da síndrome da ardência bucal, ela continua com o canabidiol porque para ela está fazendo bem e ela está usando ele como uma dose de controle e está muito bem, muito feliz e não tem feedback mais animador para a gente, profissional de saúde, quando um profissional de saúde também, um colega, né, relata estar feliz com o tratamento. Vamos a mais um caso clínico. Antes de eu fazer o caso clínico, como eu falo para vocês, mais aqui uma frasezinha e um pensamento muito interessante. É preciso ter coragem para a gente ser imperfeito, aceitar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las, e deixar de lado a imagem da pessoa que devia ser para aceitar a pessoa quem realmente sou. Então, todo mundo vai passar por dificuldades, vai passar por problemas, né? Vão ter algumas patologias. Então, nós temos que entender, encarar, aceitar e trabalhar para melhorar, para que a gente realmente se entenda, se conheça, se aceite
Com isso, nós teremos uma grande melhora e os nossos tratamentos e resultados sempre serão os melhores possíveis. Vamos a mais um caso clínico. Novamente, uma mulher do sexo feminino, 57 anos, aí uma colega, uma dentista, da região de São Paulo, capital. Essa paciente apresentava um caso do quê? Periodontite, gengivite. Por quê? Porque ela estava fazendo uso de alinhadores, que é um aparelho ortodôntico. E, além de estar com essa parte periodontal bem prejudicada, de acordo clinicamente, né, e devido ao uso também do aparelho ortodôntico, essa paciente tinha um quadro recorrente de infecção urinária persistente. E também, quando foi solicitado os exames complementares, exames de análises clínicas, essa paciente apresentou uma baixa hormonal e baixa vitamínica. Então, eu resolvi entrar com uma medicação durante o dia full spectrum para controlar esta infecção urinária que ela estava apresentando, né? Essa recorrência de infecção urinária, uma fase também de menopausa, para que esse full spectrum auxiliasse essa paciente, e também não podemos esquecer que o full spectrum é ótimo para a parte periodontal, e também uma suplementação vitamínica, porque essa paciente estava também com baixa vitamínica. Então, não necessariamente só o full spectrum, a gente também às vezes tem que entrar com vitaminas e reposição de vitamina para que esses pacientes possam ter um resultado mais alcançado. E também eu entrei com produtos tópicos para escovação dessa paciente. Existem hoje produtos dentifrício, né? Dentifrícios, que são as pastas de dente com canabinoides na sua composição. E eu também entrei com esse canabinoide, com essa pasta, para que essa paciente pudesse fazer uso tópico na escovação devido ao uso ortodôntico, devido a essa inflamação decorrente do aparelho ortodôntico. Vamos ao resultado. Com as vitaminas, a gente fez a suplementação e nós conseguimos restabelecer o PEA também, né? Um outro canabinoide, não podemos esquecer que o PEA é uma manipulação vindo do palmito, né? Que tem também a ação de canabinoides. Fez o restabelecimento vitamínico e estimulou a produção dos endocannabinoides dessa paciente. Já o óleo full spectrum conseguiu colocar o organismo dessa paciente no equilíbrio, que é na homeostase. E aí nós conseguimos o quê? Uma redução do processo inflamatório recorrente dessa paciente. E conseguimos o quê? Controlar tanto a gengivite como a infecção urinária. Outro resultado muito interessante, outro resultado animador e estimulante para nós profissionais de saúde. E aí, terminando esses casos clínicos, eu quis trazer aqui para vocês, em cada um desses tópicos que eu listei, eu coloquei para vocês os artigos, né, terminando cada patologia, eu fiz as comprovações através de artigos odontológicos, né, comprovando a ação dos canabinoides nas patologias especificamente relatadas. Mas há muito mais artigos que envolvem outras áreas da odontologia, e aqui eu queria deixar presente e mostrar para vocês. Vamos lá. Esse aqui é um artigo bem interessante, onde nós temos a comprovação do uso do canabidiol na ação óssea. Ele vai trabalhar também na neoformação óssea, ele vai trabalhar em osteoclastos e osteoblastos. Então, o canabidiol utilizado numa manipulação no enxerto ósseo, né, num osso liofilizado, com o canabidiol na manipulação e esse enxerto sendo colocado dentro da mucosa, numa boca, a neoformação óssea é maravilhosa e muito rápida.
Então, é importante também, dentro de pacientes que são, dentro de vocês, cirurgiões, dentistas, profissionais de saúde que trabalham com enxertos ósseos, que trabalham com cirurgia, a manipulação de osso liofilizado ou hidroxiapatita também, que é utilizado para enxerto ósseo, em combinação com canabidiol e feito o enxerto com esses componentes, a neoformação óssea é maravilhosa. Então, isso é bem interessante, esse artigo é bem legal. Eu convido a todos a pegar o artigo, ler e ter isso como seu artigo de cabeceira. É bem interessante. Ali, ó. Recrutamento das células-tronco mesenquimais para um local da lesão e sua diferenciação na linhagem celular desejada são implicados na regeneração óssea deficiente. Até o momento não existe uma estrutura ideal que forneça essas condições para a regeneração óssea. Então, tem esse estudo, né, na estrutura de gelatina nano-hidroxiapatita, que vai distribuir as microesferas carregadas de canabidiol para os defeitos ósseos. Então, é muito interessante, que vai mostrar que o CBD aumenta a migração dessas células troncas mesenquimais e marcadores osteogênicos na presença do canabidiol. Vale a pena ter esse artigo para você, bem interessante. Um outro artigo aqui muito legal é para dizer que também, como nós temos na polpa dentária, aqui nossos colegas que são endodontistas trabalham com a endo, com o canal do dente, o canabidiol também, ele foi, a polpa dentária tem receptor de canabinoide. E tem aqui um estudo onde também você pode utilizar o canabidiol para fazer, na verdade, uma proteção pulpar, para que você evite uma endodontia. A gente antes utilizava, né, o hidróxido de cálcio e tal, mas hoje você pode utilizar, sim, uma gotinha do CBD para fazer esta proteção pulpar. Em casos de endodontia, você utilizar no cimento um pouquinho do canabidiol, porque você também tem uma resposta muito melhor depois da manipulação da endodontia, você tem uma resposta muito mais favorável numa cimentação com canabidiol na presença do cimento, né? No cimento ter o canabidiol, a recuperação também e o pós-operatório, pós-manipulação endodôntica desse paciente é muito melhor. Então, o canabidiol, ele tem propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e osteogênicas, portanto, nós hipotetizamos que o CBD ele induz a odonto ou a osteogênese das células da polpa dentária humana, que é uma característica crítica usada como um agente de capeamento pulpar eficaz para a vitalidade pulpar. Então, na polpa vai ter o receptor, como eu falei para vocês, de CB1 e de CB2. Então, os resultados desse estudo sugerem que o CBD ele pode induzir a odontogênese e a osteogênese. Ok? E ele vai então ter o potencial de desenvolver terapêutica de vitalidade pulpar dentro da odontologia. Então, é outro artigo de cabeceira aí, dentistas, para vocês, para a clínica diária, para os pacientes que têm que passar por uma endodontia ou não, que tem uma microexposição pulpar, que a gente consegue até evitar que esse paciente faça a endodontia. Bem interessante, tá? Aqui, comprovando a ação do canabidiol na ansiedade, né, e no sono. Isso é bem importante vocês entenderem como ele age no sono e na ansiedade. O potencial dentro de vários produtos, né, dentro da área odontológica, como é que é o corrente potencial, a gente está cada dia com mais propriedades, com mais aplicabilidade da cannabis medicinal. Cada dia que passa através de estudos que estão sendo feitos, inúmeros estudos, cada dia mais a gente tem novidades dentro da odontologia. Aqui, ó. Então, canabinoides na higiene oral, na dor de dente, em cáries, nos abscessos, na prevenção do biofilme, na saliva, nos cânceres, né, das glândulas salivares, nas periodontites, na doença periodontal, na gengivite, na mucosite, na ansiedade, em todos os processos de remineralização, na sensibilidade dentária, na estimulação do osso, como eu acabei de falar com vocês. Enfim, eu quero terminar, como eu falei para vocês até agora, que eu sempre deixo frases interessantes, que o fundamental é nós tratarmos esse paciente, o paciente como um todo, a saúde do geral desse paciente, a gente tem que entender esse paciente como é que ele está,
não para tratar dele em todos os âmbitos, mas para também poder indicar profissionais e colegas para que esse paciente tenha o seu melhor tratamento, o seu melhor resultado. Quem quiser ter saúde no corpo, procure tê-la na mente. Muito obrigada. Eu sou aqui a doutora Cíntia, aqui ficam os meus contatos. Aqui tem o meu e-mail, aqui tem meu Instagram, o meu celular. E eu sou coautora de um livro, A Nova Visão Integrativa e Sistêmica sobre Saúde e Bem-Estar. Para quem se interessar, só entre em contato comigo, que eu terei o maior prazer de fazer esse livro chegar até vocês. Muito obrigada e espero ter trazido um pouco de conhecimento e ajudado a todos vocês, colegas profissionais, a se tornarem excelentes prescritores de cannabis medicinal. Muito obrigada, tchau, tchau.